Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro ano da escola Alison. Seguinte, nós vamos fazer hoje a correção do PET 4, né, semana 2. Acompanha aí para a gente compreender melhor o tema, né, dessa aula, que é neoliberalismo, e também, né, fazer as correções das atividades que são pedidas, né, nesse PET dessa semana. Seguinte, o PET, né, que vocês têm acesso aí, né, o tema da aula, né, começa na página 97, o tema é neoliberalismo. Tem uma definição rápida aí sobre neoliberalismo que vale a pena a gente ler, e depois eu quero fazer alguns comentários com vocês sobre essa conceituação. Neoliberalismo tem como objetivo garantir a liberdade de mercado sem a intervenção do Estado na economia. Nos setores essenciais da economia, como educação, saúde e segurança, o Estado deve atuar, mas em grau mínimo. Tem essa definição aí e também tem duas indicações, né? Ambas, né, são do Brasil Escola. Uma videoaula e um texto, né? Uma parte textual, né, sobre a temática. Eu clicando diretamente, né, vocês não vão conseguir ter acesso porque está dando errado o link, mas é só vocês colocarem, né, neoliberalismo no YouTube que vocês vão ter acesso à aula, e neoliberalismo mais Brasil Escola, e colocar no Google mesmo neoliberalismo e Brasil Escola, que aparece o texto. Então é interessante, né, que vocês tenham acesso aí ao que está sendo direcionado para vocês nessa semana. Seguinte, depois, né, vem um texto, né, dois textos falando sobre algumas das políticas neoliberais que elas não contribuem efetivamente para o desenvolvimento econômico do país. Pelo contrário, elas até podem causar desenvolvimento econômico, mas elas aprofundam, em alguns casos, as desigualdades sociais. E aí tem uma matéria do G1 falando de alguns funcionários, né, alguns membros do FMI, né, que fizeram um estudo divulgando esse fato de que a aplicação das teorias, das medidas neoliberais em alguns países, elas não causam maior qualidade de vida para a população. Pelo contrário, elas aprofundam as desigualdades sociais em vários casos, né, dos países em desenvolvimento. E aqui nessa parte aí de rigidez orçamentária também vai no mesmo sentido, dizendo que um dos princípios, né, do neoliberalismo é a diminuição do tamanho do Estado. Corte de gastos, privatização, tudo isso são medidas neoliberais que o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, preconiza. Né? Ele diz que essas medidas serão fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. Em vários casos, ele pode até causar desenvolvimento econômico, entretanto, não causa qualidade de vida para a população. Por quê? Porque a renda ela continua concentrada nas mãos de poucas pessoas. Muitas pessoas, né, estão em situação de miserabilidade, enquanto que alguns grupos, algumas pessoas estão concentrando um volume gigantesco de riqueza. E isso se deve em função de que algumas medidas neoliberais são adotadas nos países em desenvolvimento. E o texto aqui, né, na correção das atividades, a gente vai ver isso melhor. O texto aponta que algumas medidas são causadoras disso. Primeiro, né, a abertura total, né, do fluxo de capital e a diminuição do tamanho do Estado, né, a diminuição de políticas públicas para a população são terríveis para a população desses países. Isso é interessante observar que no atual momento, né, no Brasil hoje, a gente vive uma implementação dessas políticas. A gente vê aí os nossos governantes dizendo que o Estado é grande demais, que o Estado tem que ser diminuído, que tem que fazer privatizações. Isso é um contraste. A nossa situação atual é um contraste com o que o texto do próprio PET tem apontado, de que algumas dessas políticas neoliberais elas não trazem benefícios sociais, ao contrário, elas trazem a possibilidade de distúrbios sociais, de conflitos sociais muito graves. Né? O texto fala, tem uma parte do texto que ele fala
tem uma palavra específica, né? Mas enfim, a adoção dessas medidas neoliberais, elas são devastadoras para a qualidade de vida. Por quê? Porque como um dos princípios é o enfraquecimento dos sindicatos, é baixar a renda da classe trabalhadora, isso ocasiona uma renda baixa da população pobre, o que, por sua vez, ocasiona na demanda de produtos consumidos por essa população. Então, como a população tem uma renda menor, ela vai acabar consumindo menos. E esse consumo menor acaba sendo negativo para a própria economia do país. Isso, né, é uma das medidas, né, que o texto aponta como negativos, né, para a sociedade. Enfim, vocês têm que ler esse textozinho, né, essa reportagem, e as duas referências aí que são colocadas no texto. O vídeo, né, é um vídeo... Cadê o vídeo? O vídeo está aqui. Um vídeo curto, 11 minutos e 53, e o texto também é um texto curto, né, com menos de 20 minutos vocês conseguem ver o vídeo e ler o texto. Então agora vamos para as questões, né, as atividades. Desculpa. Vamos para as questões. Qual a principal crítica? Qual a crítica principal da FMI de acordo com a reportagem? Vamos... eu separei aqui já a correção. Vamos fazer por aqui. Qual a principal crítica do FMI de acordo com a reportagem? Eu respondi aqui. A principal crítica está em medidas neoliberais. A principal crítica está em medidas neoliberais que são preconizadas pelo FMI aos países em desenvolvimento, especialmente a remoção de todas as restrições ao fluxo de capital e a rigidez orçamentária do governo. Traduzindo, a entrada descontrolada de capital, que tem como símbolo o mercado de ações da Bolsa, e os cortes de gastos no orçamento público que geram desenvolvimento econômico para o país. O fundo, eu não completei aqui, mas o fundo reconhece que essas medidas elas causam desenvolvimento econômico, mas não necessariamente geram qualidade de vida para a população. Enfim, o texto, né, da reportagem está apontando que as medidas preconizadas, né, apontadas pelo próprio FMI, elas não são garantidoras de qualidade de vida para a população, de qualidade de vida para todos, né? Elas podem, em alguns momentos, até gerar desenvolvimento econômico, mas isso não quer dizer que a população vai ter uma qualidade de vida significativa. E conforme o próprio texto aponta, né, a reportagem aponta, esse desenvolvimento econômico, ele em geral, ele é de curto prazo, ele não é duradouro, ele não é expansivo, né? Não é significativo, né? Não permanece ao longo do tempo. É um desenvolvimento econômico curto e que gera desigualdades. Enfim, isso aí que está posto como sugestão de resposta, né? A partir da leitura de vocês, a partir do que vocês assistiram o vídeo, né? A partir da construção de conhecimento que vocês farão, né? Que eu quero ver, né, as respostas, né? Nós, professores, queremos ver as respostas de vocês do PET dessa semana. Número 2. Quais os problemas ocasionados pela desigualdade social citados na reportagem? A desigualdade social decorre da adoção das medidas liberais, proporciona desenvolvimento econômico somente no curto prazo, e ainda esse desenvolvimento econômico é marcado pelo alto grau de concentração, ou seja, não gera qualidade de vida para a população. Enfim, as medidas neoliberais, elas geram desenvolvimento econômico de curto prazo e ainda assim esse desenvolvimento econômico ele atinge um alto grau de desigualdade social. Ou seja, essas medidas proporcionam desenvolvimento econômico curto e com alto grau de desigualdade social. Por que o alto grau de desigualdade social? Por causa das políticas neoliberais, elas preconizam que os trabalhadores têm que ter menos direitos, os trabalhadores têm que ter baixos salários, né? Por isso que eles investem contra o sindicato, né? A atuação sindical. E isso ocasiona perda da renda, né, da classe trabalhadora, o que significa qualidade de vida. Enfim, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado.
Até a próxima, até mais.